Apesar de ser conhecida por muitas pessoas, a doença de Chagas ainda é muito negligenciada em todo o Brasil. Em abril, a Organização Mundial da Saúde tenta dar visibilidade para essa doença que muitas vezes é esquecida. Transmitido por um inseto chamado de barbeiro, o protozoário Trypanosoma cruzi está presente em diversas regiões do estado e pode ser fatal para quem for infectado. A doença de Chagas, ela é uma doença extremamente negligenciada e, por ser negligenciada, existe uma certa dificuldade para serem desenvolvidas as ações de vigilância e controle da doença. Mas aqui no Tocantins, nós temos um processo de trabalho que tem assegurado para nós a detecção de risco da transmissão da doença, onde, então, detectado o risco, se faz a investigação do vetor para ver se ele realmente está infectado, porque o risco só é caracterizado pela presença do vetor infectado. E, posteriormente, as pessoas residentes no domicílio onde o inseto barbeiro, que é o vetor da doença, foi capturado, então as pessoas também são investigadas para ver se entraram em contato com as fezes infectadas do vetor e, a partir daí, do diagnóstico, as pessoas receberem, né, a assistência devida. A doença de Chagas é transmitida após o contato com fezes dos parasitas infectados, após a picada do inseto. No Tocantins, o mais capturado é o Panstrongelus geniculatus. Os dos gêneros Rhodnius têm como habitat natural as copas das árvores. Em 2022, o Tocantins registrou apenas um caso da doença de Chagas aguda. O infectado morava na cidade de Colmeia. Apesar desse único caso, a vigilância conseguiu encontrar outros barbeiros em pelo menos 104 municípios aqui do estado. Desse número encontrado, 75% estava na zona urbana. Os meios mais comuns de transmissão são pelo consumo do açaí e do caldo de cana. O Alan explica que o processo aqui no local é feito com o máximo de cuidado, que evita que o transmissor afete o ser humano. O processo é bem arrumadinho, né? A gente tem 2 fornecedores hoje em dia, né? E aí os fornecedores deixou o pacote pra gente lá em casa. Tem freezers lá em casa, né? Então, assim que a cana chega no outro dia, já tem um rapaz para limpar. Esse rapaz raspa a cana, corta ela picadinha e bota no freezer. Chegando aqui, a gente já tira de um freezer e põe no outro, que é o daqui, esse grandão que tem ali atrás. E aí depois aqui é só moer. Todo um processo para chegar aqui, que é um processo que vai satisfazer o cliente no final, né? Na fase aguda da doença, os principais sintomas são febre prolongada, dor de cabeça e inchaço. O protozoário afeta principalmente o coração e o sistema digestivo, e se não for tratada, pode matar. A doença, ela não é 100% curável. Como eu já falei antes, depende do sistema imunológico da pessoa infectada. No entanto, nós temos aí em torno de 60%, 70%, né, de cura da doença, assim, de uma maneira geral, certo? Agora, quando se trata do tratamento em crianças, a expectativa de cura é muito maior. Porém, o problema é a vigilância detectar, não é, através da suspeita da doença nas unidades de saúde dessa população mais jovem. Em relação aos alimentos, a técnica explica que o consumo do açaí e do caldo de cana não deve ser interrompido. O interessante é consumir em fontes confiáveis. Se ficar com medo é por falta de conhecimento, porque, na realidade, ninguém deve deixar de utilizar esses alimentos. O que se deve ter são boas práticas no manejo do alimento. E isso daí já diz respeito à vigilância sanitária, que deve estar presente nos pontos de distribuição desses alimentos, que em geral são, aqui no nosso estado, são feiras livres, não é? Ou comércio de frutaria, orientar o próprio proprietário, né? Recomendar para as pessoas que há risco de transmissão da doença de Chagas se não houver as boas práticas no manejo dos alimentos.